Irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu queria, antes de ler o texto, eu gostaria de fazer uma pergunta para você e, ao mesmo tempo, falar brevemente aqui de uma experiência que eu tive acerca de um sentimento sobre a intensidade que muitas vezes é para nós, ou representa para nós, ter que oferecer algo a alguém, né? Ter que estender algo. E a pergunta que eu queria fazer para os irmãos é a seguinte: qual foi a pessoa na sua vida, até hoje, que você tenha oferecido, né? Você tenha dispensado a maior intensidade de perdão de você para com esta pessoa, né? Ou, em outras palavras, qual foi a pessoa que você acha que mais perdoou na sua vida, até hoje? E eu quero dizer para os irmãos que essa pergunta, ela, até de forma inconsciente, ela muitas vezes, ela está dentro da nossa mente e do nosso coração. E Deus me despertou para este sentimento quando meu pai me procurou, isso há 9 anos atrás, e ele me pediu perdão. Me pediu perdão e, decorridos 36 anos da minha vida, o meu pai, ele pede para conversar comigo, pede para conversar com minha irmã, e ele simplesmente abre o coração e diz: olha, eu errei. Eu não deveria ter agido com vocês da forma como eu agi. Eu confesso para vocês que eu não imaginava que isso um dia aconteceria. Pelo menos da forma como aconteceu e do que foi nos dito. Então, a partir daquele momento, eu comecei de alguma forma a entender que aquele seria o ato talvez mais significativo que eu poderia ter estendido para alguém, ter oferecido para alguém o meu perdão, em virtude do que acontecera, em virtude do que aquilo, o sentido que aquilo tinha para a minha vida. Mas o tempo foi passando, irmãos, e depois que a gente perdoa muito, ou pelo menos nós achamos que foi muito intenso o nosso perdão, pelo menos comigo aconteceu isso, parece que Deus começa cada vez mais nos fazer perceber quem somos, antes de conhecermos a Cristo. E foi exatamente isso que Deus começou a fazer em minha vida. A me mostrar quem eu era. E a me fazer entender que o parâmetro mais sensato que eu deveria medir a intensidade desse meu ato, não deveria ser o que eu fui, digamos assim, o dano que me causaram, mas acima de tudo, o que representava a minha vida perante Deus. Ou seja, o que representava a minha vida diante da santidade de Deus, diante de quem Deus é e o que Deus fez por mim. Então eu quero nessa noite pensar com vocês sobre esse tema, libertos pelo perdão. E na verdade, irmãos, ao longo desse mês nós teremos outras oportunidades, né, de pensar sobre a ação de Jesus
como nosso libertador, não há libertação sem que haja essa consciência de que algo me aprisiona, algo me acorrenta. E o que nos prende, o que nos acorrenta, é muitas vezes essa falta de consciência de que nós precisamos de perdão, e nós precisamos perdoar também. Até nós reconhecermos que nós precisamos de perdão, nós vamos continuar, irmãos, nos achando, de alguma forma, intocáveis. Nós vamos, de alguma maneira, achar que essa coisa de pecado, ela não tem a ver comigo, e não tem a ver, muitas vezes, com as ações dos outros. Às vezes nós damos alguns adjetivos ao que simplesmente poderia ser chamado de pecado. Nós falamos de violência, nós falamos muitas vezes de desumanidade, nós falamos de falta de solidariedade, nós falamos muitas vezes de frieza, nós falamos de falta de amor, e ouvimos tanto acerca de tantas situações difíceis que acontecem ao nosso redor. Obrigado, Ana. Mas tudo isso reflete a ação do pecado no coração do homem. E eu quero convidá-los então a lerem comigo um texto muito conhecido no Evangelho de Mateus, onde nós vamos basear então a nossa mensagem. Mateus capítulo 18, a partir do versículo 1, nós vamos ler até o versículo 35. Evangelho segundo Mateus, capítulo 18, os versículos de 21 ao versículo 35. Eu queria que você prestasse atenção apenas. Você ouvisse e acompanhasse na sua Bíblia, mas que acima de tudo prestasse atenção à leitura que nós faremos assentados como já estão. Mateus 18, a partir do versículo 21. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Versículo 26. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. O senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. E agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito, e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera.
Então o seu senhor, chamando, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E, indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que ele pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Meus irmãos, quando nós falamos em liberdade, e existe em vários momentos, a palavra de Deus mostra-nos o povo de Israel sendo cercado, sendo afligido, sendo perseguido, sendo atacado. Numa época em que a terra, ela também, de alguma forma, expressava a relação que o povo tinha com Deus. Ter a posse da terra era estar debaixo da bênção do Senhor. Usufruir dos bens dessa terra deveria seguir o reconhecimento de que a terra pertence ao Senhor, e como mordomos dela, nós deveríamos também separar as primícias, né, e oferecermos ao Senhor. Mas o que é mais interessante é que de Gênesis a Apocalipse, esse tema da terra é sempre presente, não é? Deus revela sempre, de alguma forma, essa espécie de sinal que há na relação do homem para com Deus, e no uso que ele faz da terra. E nessa dinâmica nós vemos várias e várias vezes o povo de Israel, ele peca, ele erra, e Deus conduz o povo a uma situação onde ele vai ter que reconhecer aonde errou. E depois que esse reconhecimento acontece, Deus levanta então um grande livramento. Não sem antes que aconteça o deserto, não é? Nem sem antes que aconteça a voz que levanta para falar da parte de Deus e mostrar onde o povo errou, o que deveria ter sido feito e não foi feito, e que haja acima de tudo reconhecimento, arrependimento. E este é o ciclo do perdão. Isso acontece em toda a Bíblia. E quando nós chegamos aqui, meus irmãos, no Novo Testamento, é muito interessante porque Jesus começa a ensinar, e no Sermão da Montanha ele já vai expressar exatamente isso, que no reino de Deus os valores eles são completamente distintos, eles são diferentes. E ele começa a dizer então, e a ensinar que neste reino, pelos valores serem diferentes, há uma necessidade imediata de que cada um possa se colocar no lugar do outro. Cada um possa compreender a necessidade de que no seu reino as posições elas não são medidas pelo título ou pelo poder, mas no seu reino as posições elas são de alguma forma aferidas, as maiores posições àqueles que servem, aqueles que estão dispostos a muitas vezes abrir mão. E aqui no capítulo 18 nós nos deparamos com um texto e com uma pergunta e com a reflexão que ela continua na contramão da história e da nossa sociedade. E o tema aqui é de fato o perdão. E eu não quero pensar, meus irmãos, nessa noite, sobre essa liberdade que o perdão ele traz às nossas vidas. Eu não quero pensar apenas como um ato humano. Eu não quero pensar apenas naquele sentimento que muitas vezes nos leva a procurar alguém e confessar o nosso erro, confessar a nossa precipitação, ou confessar a nossa omissão, ou enfim, seja lá o que for,
Também não quero apenas pensar no ato de nós ouvirmos esse sentimento de arrependimento, esse sentimento muitas vezes de desejo de uma nova chance, e abrirmos a boca e dizer: meu irmão, minha irmã, eu te perdoo, sim, vamos continuar a caminhada. Eu quero pensar, meus irmãos, sobre a vital necessidade de nós nos sentirmos perdoados por Deus e livres para perdoarmos a quem quer que seja. Eu já ouvi alguém, baseado nesse texto, dizer que esse perdão aqui é para os irmãos. Eu não creio que Jesus, na cruz do Calvário, ele estava oferecendo apenas um perdão para alguns. E há algumas coisas que esse texto precisa nos fazer pensar, nos fazer refletir, meus irmãos, acerca do nosso dia a dia, acerca das nossas atitudes. Recentemente, todos nós ouvimos acerca desse fato, mas recentemente, diante daquela notícia, né, e até certo ponto não foi novidade, mas diante dos fatos de que o Brasil é espionado pelos americanos, no mínimo se esperou alguma retratação, né, do presidente Barack Obama. Algum pedido de desculpa, sei lá, alguma coisa que pudesse de alguma forma retratar e assim são os homens. Nós sempre, de alguma forma, estamos tentando viver o momento em que o outro vai reconhecer que errou, que se precipitou e que não devia ter feito o que fez. Então, essa é a indagação que Pedro traz a Jesus no versículo 21. E a ideia é exatamente esta: Senhor, há limite para que eu perdoe alguém? Quantas vezes o meu irmão vai pecar contra mim e eu irei perdoá-lo? Porventura, 7 vezes é suficiente? E aí, meus irmãos, eu tenho aprendido que existem relacionamentos na nossa vida que nós vamos morrer perdoando e vamos morrer pedindo perdão. Bem recentemente eu tive que fazer isso, né? Mas bem recentemente mesmo, antes de vir para aqui para o culto. E é interessante porque a gente ouve umas coisas que é importante a gente, né, entender, que quando nós reconhecemos o nosso erro, nós precisamos também entender que a mudança ela virá e precisa vir, mas é o Senhor quem vai fazer, é o Senhor quem vai operar. E Pedro faz essa pergunta, meus irmãos, e ele ouve uma resposta com certeza impactante, uma resposta desafiadora. E aí eu penso, na verdade, acerca do que a Bíblia ensina a mim e a você, o que é que nos separa de Deus, o que é que me distancia de Deus, o que é que faz de mim ter sido no passado apenas uma criatura de Deus e não um filho, né? Porventura, não são os meus pecados? O que me afasta de Deus não é exatamente a minha condição de pecador, eu nasci pecador. E como pecador, como alguém que estava acorrentado, preso ao pecado, eu era literalmente conduzido, eu era literalmente incentivado por motivações pecaminosas.
E a menos que o Espírito Santo me mostrasse isto, e mostrasse a você isto, nós iríamos continuar nos sentindo pessoas do bem, né? Essa é uma expressão muito comum. Fulano é do bem, fulano é gente boa. Afinal de contas, é um cidadão de bem. Não mata, não rouba, né? Alguns ainda dizem assim, não fuma, não bebe, né? Pessoa honesta, trabalhadora. E nenhum desses atributos, irmãos, minimiza a nossa condição de pecadores. Eu não sou pecador, você não é pecadora ou pecador, porque simplesmente faz isto ou faz aquilo. Nós somos pecadores porque nascemos nessa condição. Então Pedro, ele não está apenas trazendo uma questão de fórum prático, de fórum do dia a dia, não. Nós precisamos pensar que a parábola que vai ser pronunciada, ela vai ampliar isto e vai mostrar a realidade espiritual da humanidade. Então a primeira coisa, meus irmãos, que é necessário que nós entendamos aqui, é que essa ideia de perdão, para quem não foi alcançado com o perdão de Deus, vai de encontro ao desejo egoísta de justiça própria. Ou seja, enquanto nós não formos transformados pelo perdão de Deus, em muitos momentos nós vamos achar que é injusto perdoar. E por que eu acho que é injusto perdoar? Por causa do meu senso de justiça própria. Eu passei anos a fio, meus irmãos, anos a fio, achando que eu não precisava perdoar meu pai, e crendo que eu não iria ouvir da sua boca essa palavra, me perdoe. Hoje eu entendo que quem mais precisava perdoar meu pai era eu. Com certeza eu precisava perdoá-lo muito mais do que entender que ele, ou almejar que ele iria pedir esse perdão. Então, perdão para quem não foi alcançado por Deus, com certeza vai ser um choque, vai ser um impacto, vai de encontro a esse desejo egoísta, esse desejo de que não, eu estou certo, eu não devo simplesmente abrir mão do meu direito, da minha justiça própria. Mas a resposta de Jesus é muito clara, ele diz, olha, não apenas 7, mas 70 vezes 7. Jesus não está aqui, irmãos, quantificando o perdão. Jesus não está aqui nos dando uma dimensão apenas quantitativa. É como se ele estivesse dizendo para mim e para você, olha, perdão não se nega. Perdão não se nega. Mas baseado em que perdão não se nega? Como é que eu vou entender e como é que eu vou colocar isso em prática? E é interessante, irmãos, que quantas vezes alguém vier aproximar de nós, é necessário que nós perdoemos. E aí ele vai contar essa parábola a partir do versículo 23. E veja que ele está falando, ele está fazendo aqui uma comparação e ele começa pronunciando acerca do reino dos céus. Ele diz, olha, o reino dos céus é semelhante ao rei que veio ajustar contas com os seus servos. E essa parábola é muito interessante, porque ela mostra primeiro alguém que devia, meus irmãos, uma quantia muito grande. Eu quero pensar com vocês exatamente nesta parábola e nesta lição. A dívida deste servo para com aquele rei era de 10.000 talentos. 10.000 talentos. 10.000 talentos, irmãos, na época equivaliam a 60 milhões de denários. Um denário representava um dia de trabalho.
Então, pegue aí o valor que representa hoje um dia do seu salário e multiplique só por 60 milhões. Então era uma quantia muito alta. Era uma quantia tão alta, irmãos, que nem mesmo os impostos daquela época, após recolhidos, eles se igualavam então a este montante. E nós entendemos que essa parábola, ela de fato, mostra de forma intencional a diferença entre os valores, para que nós de alguma forma entendamos o tamanho do perdão que Deus oferece para mim e para você. Havia uma dívida simplesmente impagável. E essa dívida, ela é cobrada. Ela é cobrada. Essa dívida, irmãos, ela representa o nosso pecado. Essa dívida representa exatamente o que nós devíamos a Deus. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então sabe qual era a minha dívida? A dívida que o pastor Elvis tinha para com Deus? Era a minha própria vida. Não haveria outra forma dessa dívida ser paga sem que eu fosse morto, sem que a minha vida fosse oferecida ao Senhor. Esses 60 milhões de denários, irmãos, ele não era a dívida de um homem apenas. Como o pecado, ele não fica apenas no indivíduo. Não existe a possibilidade de o meu filho não ter nascido pecador. Nasceu pecador. É interessante porque essa parábola nos é contada, e percebam que as consequências da dívida, ela envolve a mulher e os filhos. É isso que a parábola diz. Ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Ia vender e a dívida ia ficar lá ainda, impagável. Esse homem estava prestes a simplesmente se tornar um escravo juntamente com toda a sua família. E o que é um homem, o que é uma mulher, o que são jovens, o que são crianças, sem o perdão de Deus? O que somos nós sem o perdão de Deus? Somos escravos. Escravos nas mãos do inimigo das nossas almas. E conta a parábola, meus queridos, que aquele rei, ele vai se compadecer diante do clamor. Aqui há uma segunda coisa que eu quero chamar também a sua atenção. Às vezes, nós nos lançamos a dar opiniões acerca da ação de Deus, né? E as ações e permissões de Deus em nossas vidas, elas não se tornam mais ou menos corretas pelo fato de nós aprovarmos. Aqui ninguém, meus irmãos, ninguém, absolutamente ninguém estaria apto para dizer àquele rei se ele deveria ou não perdoar aquela dívida. Só o rei poderia decidir isso. Só ele poderia ser capaz de dizer: olha, eu perdoo vocês, vocês podem ir, a dívida está paga, ou eu não perdoo vocês. Vocês vão continuar sendo escravos. Ações e permissões de Deus em nossa vida, elas não se tornam mais ou menos corretas pelo fato de nós aprovarmos, porque Ele é justo. Ele é o reto juiz. Paulo fala disso de uma forma tão clara lá na carta aos Romanos, no capítulo 9, e eu queria que você entendesse isto.
entendesse que ao Senhor é dele que parte a misericórdia, e é a Ele, tão somente Ele, que cabe perdoar os nossos pecados. Romanos capítulo 9, versículo 14, nos diz assim: que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: por isso mesmo te levantei para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem ele quer, e também endurece a quem lhe apraz. Então a palavra final estava com o rei. Irmãos, há situações na nossa vida que alguém espera uma resposta de nós. Alguém quer ouvir qual é a nossa palavra. E muitas vezes para esse alguém essa palavra pode ser a palavra final. Quando nós ignoramos esse sentimento de arrependimento, isso pode para este alguém, isso pode estar sendo a palavra final. E nós entendemos, irmãos, à luz da palavra de Deus, que eu e você, nós não temos a palavra final, porque quem tem é o Senhor, Ele é soberano, e Ele quer nos usar para que nós sempre tenhamos uma palavra de esperança. E não há palavra maior de esperança do que a palavra eu te perdoo. Foi o que Jesus fez por mim e por você na cruz do Calvário. Mas há uma outra coisa antes de nós aplicarmos então esta parábola. É que essa parábola ela nos mostra, meus irmãos, que existe uma incapacidade do homem crer no Evangelho, crer no perdão de Jesus pelos seus próprios esforços, pela sua própria razão, pela sua própria humanidade. Isso é impossível. E essa parábola é tão clara em nos mostrar isso, porque nos conta que este homem que foi perdoado, este homem que alcançou a misericórdia do Senhor, daquele rei, este homem que agora estava livre porque foi perdoado, ele encontra um conservo dele, alguém que prestou um serviço, alguém que trabalhou, enfim, alguém que tomou um dinheiro emprestado, não importa, mas alguém que o devia. E devia quanto, pastor? Está aí no versículo 28. 100 denários. 100 diárias de trabalho. E a atitude dele é completamente diferente. Diz a parábola que ele disse: olha, eu vou cobrar você. Eu vou meter um processo contra você. Eu vou te colocar nas pequenas causas, nas grandes causas. Eu vou buscar o meu direito até você me pagar o último denário. Irmãos, é muitas vezes isso que pode se reproduzir na nossa vida e que se reproduz na vida de tantos que olham para a sua justiça própria, olham para os seus atos de bondade, ou acredita na boa fé de alguém que simplesmente não se admite como pecador. Estava dizendo lá em Brejões, no aniversário daquela congregação, da importância que é para nós mostrarmos o que a Bíblia diz que eu sou. E a Bíblia parte exatamente, meus irmãos, desta grande lição, que eu sou pecador. Eu contei uma experiência num estudo bíblico que nós fizemos na casa da diaconisa, e eu falei sobre pecado.
E depois, alguns dias depois, uma das pessoas que lá estavam disse: olha, eu sinceramente eu não me enquadro naquilo que foi dito, não acho que sou pecador. Mas tem muitas pessoas que pensam exatamente assim. Perdão de Deus, mas perdão de quê? O que é que eu fiz para precisar do perdão de Deus? Esse outro servo, ele vai agir com intolerância, com rigor. Ele simplesmente esqueceu do que aconteceu com a sua vida. E aqui, meus irmãos, nós vemos de forma muito clara que houve um perdão escandaloso do rei para com ele. E eu quero dizer para você que se Jesus, ele já transformou o seu coração, é assim que eu e você, nós precisamos nos sentir escandalosamente perdoados. Hoje eu olho para o que eu ofereci para o meu pai, e eu tenho absoluta certeza que isto representa migalhas diante do que Deus ofereceu para mim. O perdão que eu disse para o meu pai, que eu estendia para ele, não é nada diante do que Deus fez na minha vida. Mas foi necessário que dia após dia, Deus começasse a me mostrar quem eu sou. Quem nós somos, irmãos? Nós somos pecadores, lavados e remidos no sangue de Jesus. O que faz diferença na minha vida não é a honestidade, não é o trabalho, não é o bom senso, não é a dignidade, é Jesus, é o sangue dele, porque sem ele não há nada disso. O que faz, meus irmãos, o que faz alguém buscar a justiça de Deus, é o conhecimento daquilo que ele fez na cruz do Calvário. Sabe por quê? Porque Deus não poupou Jesus, e não poupou por causa da minha dívida, do meu pecado. Jesus foi crucificado naquela cruz porque eu e você, nós deveríamos estar ali naquele madeiro, mas ele veio ao mundo para morrer em nosso lugar, para pagar a nossa dívida. É por isso que hoje nós podemos dizer e nos sentirmos perdoados e entender que não há libertação, não há liberdade sem perdão, meus irmãos. Sabe por que você é livre? Sabe por que você pode dizer não ao pecado? Sabe por que você pode dizer não à sua própria natureza humana, pecaminosa? Porque Jesus libertou você, Jesus libertou a mim. É por isso que nós não estamos muitas vezes fazendo o que muitos estão fazendo. Não é porque nós somos melhores do que ninguém, é por causa da cruz de Jesus, é por causa do sangue dele derramado por cada um de nós. Se não fosse isso, meus irmãos, se não fosse Jesus, se não fosse o sangue dele lavando a mim e a você, nós estaríamos do mesmo jeito que nós estávamos no passado. Eu tenho entendido, irmãos, que o nosso passado, ele precisa ser lembrado, mas com esse sentimento de que eu não quero voltar de onde eu saí. Eu não quero me tornar quem eu era, até porque Jesus não fez remendo na minha vida, Ele me fez nascer de novo, eu sou nova criatura, e a Bíblia diz que se nós estamos em Cristo, irmãos, as coisas velhas passaram. As coisas velhas passaram. Há algumas aplicações dessa parábola, e a primeira delas é exatamente esta: o perdão de Deus, ele é escandaloso, ele é muito grande. Todas as vezes que você tiver que pensar em perdoar alguém, pense no perdão de Deus para com a sua vida. A segunda aplicação, meus irmãos, que essa parábola nos traz, é que o perdão, ele reflete a graça de Deus. E o versículo 27 mostra isso, né? Aquele rei, ele compadeceu-se, e ele mandou embora, ele liberou, ele perdoou a dívida. Isso chama-se graça, isso chama-se misericórdia. E isso para mim e para você precisa ser testemunho
do novo nascimento. Olha, eu perdoo porque eu nasci de novo, porque eu entendo que eu não posso deixar de perdoar. Mas ao contrário disso, irmãos, eu não sei se você já teve essa impressão, ou se você já se viu nessa cena. Às vezes nós fazemos isso achando que estamos fazendo muito. É aquela ideia, mas espera aí. Você fez o quê para merecer o meu perdão? Né? E se acontecer de novo? Você não provou que merece meu perdão ainda? Né? Ah, de novo? De novo? Você está me pedindo perdão de novo? Quantas vezes Deus tem perdoado a mim e a você? Quantas vezes nós temos buscado ao Senhor com esse sentimento: Senhor, tem misericórdia de mim, me perdoe, Senhor. Irmãos, o perdão reflete a graça de Deus. E o que nós vamos celebrar nessa noite, o sacrifício de Jesus, o memorial deste sacrifício, é o clímax dessa revelação, o ponto maior desta graça, deste amor. E por fim, meus irmãos, algo extraordinário que eu enxergo aqui nessa parábola, é que havia uma ameaça a uma família. Vocês lembram disso? A consequência daquela dívida, ela escravizaria toda uma família. Aqueles relacionamentos, eles jamais seriam os mesmos. Mas há algo que acontece com o perdão, é que a escravidão ela é desfeita. Aquela, digamos assim, aquela ameaça, ela simplesmente desaparece, ela some. O perdão continua sendo um remédio eficaz para os relacionamentos, um remédio eficaz para a família, um remédio eficaz para a sociedade. Irmãos, hoje as pessoas estão perdendo a vida no trânsito, por exemplo, mas por coisas muito pequenas. Semana passada um jovem foi assassinado por causa de R$10. Ele perdeu a sua vida por causa de R$10. Eu gostaria que eu e você, nós pudéssemos enxergar o perdão que nos libertou e o que ele representa diante do que nós vivemos no nosso dia a dia. Há um cântico que foi entoado aqui nessa noite, o primeiro cântico, e fala um pouco acerca disso. Eu gostaria de convidar o Ministério de Louvor para que nós entoássemos mais uma vez esse cântico e pudéssemos dizer isso ao Senhor, que é exatamente assim que nós nos sentimos, debaixo da sua graça, debaixo do seu perdão. E que essa parábola, irmãos, ela seja vivida por mim e por você como uma expressão da satisfação que nós temos por termos sido libertos libertos pelo perdão de Jesus. Eu gostaria também de orar e pedir ao Senhor que Ele nos ajude a termos um coração perdoador. Baixe sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Pai querido, nós estamos aqui, Senhor, e sabemos que foi o Teu amor, sabemos que foi, meu Pai, a iniciativa do Senhor em mostrar para nós o quanto nós estávamos distantes de Ti, nos nossos próprios delitos, no nosso egoísmo, Pai, nos nossos próprios interesses, sem enxergar tantas pessoas ao nosso redor, que o Senhor queria tocar, que o Senhor queria abençoar através das nossas vidas, Pai.
sem enxergarmos também que o nosso pecado, ele ofendia a tua santa natureza. Mas aprove ao Senhor revelar-se para nós através da tua palavra. Aprove ao Senhor nos ensinar que nós somos pecadores e como tais nós precisamos do perdão do Senhor, Pai. Muito obrigado porque quando esse perdão chegou em nossas vidas, ele não ficou apenas dentro de nós, ele se expandiu para a nossa família, Pai. Ele certamente pôde, paulatinamente, Pai, influenciar outras vidas, e nós sabemos que isso é ação do Senhor, Pai, na vida das famílias, e no desejo, Pai, de manter essa sociedade, de salgar essa sociedade. Nós queremos te louvar, Pai, e te pedir que nós saiamos daqui mais aptos e mais desejosos a praticarmos o perdão, Pai, e a entendermos que o que o Senhor fez na cruz do Calvário foi escandalosamente, Pai, maior do que qualquer ato que nós façamos aqui na terra, Senhor. Nós te louvamos e assim te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor.